Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso episódio número 1 da nossa série Rotina Fisioterapeuta de UTI. Então, boa noite, seja bem-vindo. Então, todas as quintas-feiras, às 19 horas, a gente tem um encontro ao vivo com o nosso programa chamado Rotina Fisio de UTI, em que eu trago um problema do dia a dia da UTI para você que quer trabalhar na UTI, quer ir bem nos estágios, gosta da área, com assuntos do dia a dia, já da rotina. Então, assuntos bem importantes que fazem com que o fisioterapeuta se sinta um pouco mais perdido nesse início que é trabalhar dentro da UTI. Então, todas as quintas-feiras, às 19 horas, a gente tem esse encontro. Hoje com o episódio número 1. Tamires, como eu inicio o atendimento de um paciente entubado, de um paciente na UTI? Então, como eu começo o atendimento? O que eu faço primeiro? Essa é uma dúvida bem comum e que gera muita insegurança e muito medo quando a gente está à frente aos nossos primeiros pacientes. Então, só colocando aqui, vamos ver se vai travar. Então, essa é a carinha do nosso paciente entubado, né? Do nosso paciente na UTI. Nossos pacientes normalmente têm essa aparência, né? São pacientes que estão com uso de vários dispositivos para ajudar ele naquele momento, seja um dispositivo com medicação, seja o dispositivo com a ventilação mecânica, ou seja, outros dispositivos como uma hemodiálise e outras circunstâncias para ajudar ele naquele momento. Então, claro, existem pacientes também conscientes na UTI que conversam com você e sem problema nenhum, mas normalmente esse é o perfil do paciente que a gente encontra. Voltei aqui. Então, normalmente esse é o perfil dos pacientes que a gente encontra. E quando a gente está de frente para esse paciente, dá medo. Então, o que eu faço primeiro? Eu ausculto ele primeiro? Eu vejo o ventilador primeiro dele? O que eu faço primeiro? Essas são as principais dúvidas que eu recebo aqui no perfil e dos alunos do Simplificando. Então, esse é o tema de hoje, para te dar clareza no seu atendimento como fisioterapeuta. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a terapia intensiva, as nossas UTIs, né, unidade de terapia intensiva, é o local onde o nosso paciente fica por alguma enfermidade em que ele precisa de um cuidado ali intenso. Por isso o nome é UTI, unidade de terapia intensiva. Logo, esse paciente ele é visto com mais cuidado pela equipe a todo momento que ele está na UTI. Na enfermaria, o fisioterapeuta, nós, os médicos, nós vamos até o quarto do paciente, a gente atende ele e vai embora. Na UTI não, esse paciente fica lá esperando os atendimentos dos profissionais. Então, você vai receber o seu plantão, a primeira coisa que vai acontecer, ou no estágio você vai receber do professor os seus pacientes para serem atendidos. E a primeira coisa para a gente iniciar o atendimento do paciente é receber o plantão. Então, você não estava com esse paciente anteriormente, você precisa entender como foi a rotina desse paciente, como foi o dia dele até a sua chegada na UTI. Então, se você está trabalhando de manhã, você vai entender o que aconteceu à noite com esse paciente, caso o seu plantão comece às 7 horas da manhã. Se você começa um plantão à 1 da tarde, num período de 6 horas, da 1 até às 7, você vai precisar saber o que aconteceu durante a manhã desse paciente. Então, antes de você atender ele, colocar a mão na massa, você vai conversar, vai receber o plantão do fisioterapeuta que estava anteriormente com ele para entender o que aconteceu. Por que é importante a gente receber o plantão? Porque dependendo de como foi o dia dele, visto que o cuidado com esse paciente ele é intensivo, você vai fazer algumas coisas no seu atendimento e não vai fazer outras. Então, por exemplo, você atendeu esse paciente no dia anterior, ele estava bem, estava sem febre, estava evoluindo bem, e de manhã ele teve uma descompensação, teve vários picos de febre, descompensou no ventilador mecânico em poucas horas. Então, a primeira coisa que você deve fazer é receber o plantão.
Como que isso é feito? O físio que estava lá com esse paciente de plantão vai chegar e vai te falar leito por leito, frente ao paciente. Então, como se nós dois estivéssemos nesse momento frente a esse paciente, eu tô saindo do plantão, você tá chegando no plantão para trabalhar, eu vou te falar, olha, fulano, esse é o paciente do leito 1, seu fulano, ele tá assim, 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 assado, ele esteve assim, os exames estão assados. Eu vou te contar a história do paciente, de todos os pacientes que você vai receber. Visto isso, a segunda coisa que você deve fazer antes de atender esse paciente é dar uma olhada no panorama total, né, para ver se nenhum paciente está descompensando, está piorando ali na hora, e olhar o prontuário eletrônico. Então a gente não sai atendendo o paciente, a não ser que seja uma urgência, uma parada cardiorrespiratória, um paciente que entra em desconforto respiratório, sem olhar o prontuário. Por quê? Novamente, o prontuário vai ter informações importantes do paciente que vão te dar ali as condutas que você vai fazer. Então vai te mostrar os exames do paciente, a gasometria, como ele teve nas últimas horas. O prontuário vai te contar tudo. Se a equipe médica vai fazer algum procedimento novo nele. Então o prontuário, ele vai te dar a base para você determinar qual conduta você quer realizar, você deve realizar. E a partir daí você vai lá colocar a mão na massa. Então, tirando aqueles pacientes que a gente chega no plantão e já estão ruins, já precisam ser atendidos na hora, às vezes não dá nem tempo de você guardar sua bolsa, guardar sua mochila, porque o paciente está passando mal. Tirando essas condições de urgência, você vai olhar o prontuário de todos os pacientes. Olhar as condições de sinais vitais, olhar a gasometria dele, olhar como ele estava na ventilação mecânica, olhar o prontuário médico. Você vai olhar tudo para você já ir atender ele com mais segurança. Depois de olhar o prontuário, de olhar os exames, de olhar tudo, nós vamos para frente do leito desse paciente. Então aí sim a gente vai ter o primeiro contato aí fora de uma emergência com esse paciente, como esse paciente da foto, que é um paciente bem clássico de UTI. E aí você deve estar se perguntando, por onde eu começo o atendimento? Eu não sei por onde começar. E se eu fizer alguma coisa e algo errado acontecer por ele? E se, sei lá, soltar algum fio, o que eu faço primeiro? São dúvidas e medos bem comuns enquanto a gente está começando. Então fica tranquilo, porque são dúvidas comuns que você vai ter até que você pegue muita experiência e consiga trabalhar na UTI. Então, quando a gente vai atender nossos primeiros pacientes na terapia intensiva, a gente vai lidar com duas coisas. Primeira coisa é insegurança e a segunda coisa é o que fazer com o paciente. A insegurança, o medo, né, do paciente parar, de alguma coisa muito ruim acontecer na hora e você achar que a culpa é sua, depois, com o tempo, ela vai embora. Porque ninguém nasce seguro 100% para realizar uma coisa. Então, primeiro, quando você está tirando a sua habilitação, você erra na baliza, porque você vai se sentindo mais seguro. Então, algumas coisas da segurança no dia a dia da UTI, elas vão vir com o tempo. Agora, a segunda coisa, que é ter o conhecimento para atender o paciente, isso o paciente não vai poder esperar por você. Então, quando a gente está de frente para esse paciente, os primeiros sentimentos de medo vão ficar de lado, mas você precisa ter conhecimento para saber o que fazer por ele. Você não pode chegar na UTI com o medo e sem o conhecimento. Quais são esses conhecimentos? Desde conhecimentos de avaliação geral do paciente até essa máquina que está aí atrás, que é o ventilador mecânico. Então, quando a gente bate o olho na hora de uma foto de um paciente como esse, um paciente traqueostomizado ou entubado, é um paciente que precisa sair do ventilador mecânico, precisa se recuperar para então sair da UTI. Por quê? Algumas medicações e o ventilador mecânico prendem o nosso paciente na UTI. Ele não pode ir por quarto enquanto ele estiver na UTI. Então, o conhecimento, o domínio de ventilação mecânica, ele é fundamental para você conseguir trabalhar na UTI. Independente se você tem vontade de trabalhar numa enfermaria ou na unidade de terapia intensiva.
Não tem jeito, a gente precisa dominar o assunto para atender o paciente. Mas, Tamires, eu já vi o assunto várias vezes e eu não entendo, o que eu faço? Então você precisa descobrir outras maneiras de dominar o assunto. Então, beleza, estamos na frente desse paciente, certo? Um monte de fio e um monte de aparelhos conectados a ele. Primeira coisa, então, para começar o atendimento, tenha segurança dos fios. Se aqueles fios estão conectados ao paciente, é porque eles têm algum motivo. Então, é bem comum no começo a gente ficar meio embaralhado e às vezes até tropeçar em algum dos fios. Meu maior medo era eu falar, meu Deus, se eu soltar algum fio, o que vai acontecer se eu soltar algum fio? Porque era muito fio. Então, esse paciente, ele tá com os fios no tórax, que são conectados a esse monitor aqui da esquerda, o monitor que vai mostrar a frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. Então, ele tá com esses fios. Ele vai estar com os fios de acesso para receber a medicação direto. Então, ou acesso aqui, ou acesso na mão, ele vai estar com esses fios, com essas medicações penduradas para chegar a medicação direto a ele. O corpo do ventilador mecânico, então todo o circuito do ventilador mecânico, nosso ventilador mecânico atrás ou muito na lateral. É importante que nem fique bombas nem nada na frente do ventilador para você olhar o tempo todo e saber o que está acontecendo. Então, a primeira coisa, quando você for tocar nesse paciente, se assegure de que os fios não vão soltar. Então, se os fios soltar, tudo bem, desde que não seja, por exemplo, um acesso ou alguma coisa muito perigosa para o paciente. Então, olha ao redor como estão os fios. Se for só um fio de oxímetro, tudo bem, você vai lá e ajeita o oxímetro. Se for, por exemplo, um fio do ventilador mecânico, tudo bem, você vai lá e conecta melhor as peças. Agora, fios de dreno, quando o paciente está com dreno torácico ou mediastino, ou fios de acesso, a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado. Porque uma vez que esse paciente perde esses acessos, ele pode se prejudicar por isso, principalmente se ele tiver com uma medicação, uma droga vasoativa. Então, primeira coisa, vai olhando, encostou no paciente, vai olhando os fios tranquilo, vai olhando como tá os fios, vai organizando. Às vezes o braço do paciente está muito inchado, tá em cima de algum fio, vai lá e tira o fio, organiza, né? Vê com a técnica de enfermagem, com a enfermeira, por exemplo, que está atendendo ele, vê a situação e organiza esse local ao redor do paciente. Por quê? Daí você vai conseguir manipular esse paciente, conseguir sentar ele na beirada da cama, fazer várias coisas sem pôr ele em risco. Então, na UTI, não adianta a gente querer sair fazendo um monte de coisa mirabolante e expondo o paciente. A gente tem que fazer as condutas sem expor ele a um risco de um fio soltar. E isso pode acontecer, não tem problema. Só que você tem que estar pronto para caso isso aconteça, você ir lá e conseguir corrigir isso da maneira mais rápida. Se acontecer, chama a equipe e fala, olha, aconteceu tal coisa, me ajuda aqui. E a própria equipe vai te ajudar. Como às vezes, mesmo não sendo correto, acontece de uma extubação durante o banho ou perda de algum acesso durante o exercício com a gente. Mas o importante é que você se assegure ao máximo para que isso não aconteça, para você poder manipular o paciente sem medo. Aconteceu, chama a equipe para resolver aquela situação. Olha, soltou tal fio, me ajuda a ver se está tudo certo. Ah, soltou alguma coisa do ventilador mecânico? Conecta. Então, esse manejo acontece sim na UTI, mesmo com quem tem experiência. Então, uma das coisas que eu lembro que mais me assustou que aconteceu foi um paciente com dreno, um paciente cardíaco, estava com dreno pleural, que já ia ser tirado. Então, o paciente estava liberado para sentar na poltrona, para caminhar. Estava tudo já liberado, ele já podia fazer tudo. E conforme ele foi sentar na beirada da cama, começou a sair muito sangue ao redor do dreno. Eu falei, nossa, soltou o dreno. Mesmo sabendo que estava fixado, cirúrgico, com fio cirúrgico, eu falei, soltou. Olhamos se estava certinho o dreno e estava tudo bem. A única coisa é que tinha um coágulo ali pequenininho, fora da região do dreno ali, entre a pele do paciente. Conforme ele sentou, jorrou um tanto de sangue. O sangue parou, o paciente não teve nenhuma hipotensão, teve bem, só sujou ali o lençol e foi tudo bem.
não apresentou nenhum sinal de fraqueza, de tontura, porque poderia pela pressão cair caso continuasse isso, e estava tudo bem. Então isso pode acontecer. O importante é que, se acontecer, primeiro se previna, se acontecer, chama a equipe para não expor o paciente a nenhum risco. Beleza, olhei ao redor para ver se está tudo certo com esse paciente, aí a gente vai pôr a mão na massa. Então, como eu começo a parte do atendimento em si do paciente? A primeira coisa já do atendimento como físio é entender se o paciente se comunica com você ou não. Então não adianta você planejar na sua cabeça um monte de terapias se de repente o paciente nem está conversando com você. Como que a gente se comunica com o nosso paciente? Através das escalas neurológicas. Então, através de escalas de estímulos, a gente vai conseguir saber se o paciente está de um jeito A ou se o paciente está de um jeito B. Se é um paciente acordado, aqui conversando, você entra na UTI e já vê ele conversando, você imagina uma coisa. Agora, se é um vozinho que está deitado, quase não está falando, será que ele não teve um AVC antes e ele não está falando direito? Ou se é um paciente entubado, o paciente não vai conseguir falar, porque ele está com um tubo na boca dele. Então, a primeira coisa que a gente faz, já pensando no atendimento em si da fisioterapia, é avaliar o nível de consciência. Porque se o paciente estiver mais ativo, mais consciente, ele vai fazer mais coisas com você como fisioterapeuta. E se ele estiver mais sedado, mais ali entregue ao momento da doença dele, ele vai fazer menos coisas com você. Então, se eu tiver num sono profundo, você me chamar para fazer uma maratona, pode ser que eu não vá. Eu vou falar, não, eu tô dormindo, me deixa dormir. Agora, se eu tô ativa, coloquei minha roupa de academia, tô me exercitando e você me chama para uma maratona, para caminhar na rua, aí tudo bem, eu vou estar mais propícia àquele momento. E a mesma coisa acontece com o nosso paciente. Se o paciente está com uma escala neurológica, o paciente está confuso, está puxando os fios, não sabe onde ele tá, você pergunta, ele fala que, sei lá, ele tá no açougue, ele tá na casa dele, ele tá em algum lugar aleatório, esse paciente está confuso. Então você vai ter que manusear a sua terapia de um determinado jeito. Agora, se o paciente está entubado, está muito grave, você olha as medicações, está com muita medicação, você vai conduzir sua terapia para outro lado. Agora não, o paciente está desse jeitinho entubado, com pouca medicação, você chama ele, ele responde, ele aperta a sua mão, ele consegue reagir com você, aí sua terapia vai para outro lado. Então, quanto mais acordado o paciente tiver, quanto mais colaborativo ele tiver, mais a terapia vai ser com a ajuda dele. Então, se o paciente está nesse momento, eu vou ter que me esforçar, você vai ter que se esforçar para que o paciente ajude ao máximo. Não adianta você parar na frente do leito e ficar fazendo estica e puxa na perna dele, ficar alongando todo o corpo dele se o paciente está acordado. Pensa que nós conscientes agora nesse momento, é mais vantajoso para o nosso corpo, para a nossa funcionalidade, você me dá um peso para eu fazer nesse momento porque eu estou consciente, ou você ir lá e aí você alongar o meu corpo. Não vai ter sentido você pedir isso para mim, porque eu estou numa condição que eu consigo fazer sozinha. Então, saber o nível de consciência do paciente é fundamental. Não adianta você ir lá e fazer receita de bolo com o paciente. O que é uma receita de bolo na UTI, no estágio, nos primeiros plantões? É você ir lá, manobrar o peito do paciente, ainda mal feito, né? Porque às vezes nem a vibração é efetiva no tórax do paciente, e você aspira e vai embora. Então, se você pensou que era isso na UTI, não é. A UTI é muito mais do que isso. A UTI é um momento que a gente consegue ser um profissional, um fisioterapeuta completo com o paciente, porque a gente vê o paciente de um momento de imobilidade ali, que ele não tinha força nem para mexer as pontinhas do dedo, e a gente consegue devolver o paciente para alta, ele andando, independente se ele estava entubado, independente se ele passou o pior momento da vida dele durante a doença, durante a fragilidade.
Então a UTI é um lugar que a gente consegue ser bem completo com o atendimento do paciente. Não é só pulmão, igual muita gente fala, ah, mas UTI eu tenho que ser o mais inteligente do pulmão. Eu preciso entender pulmão, eu preciso entender só gasometria e tá tudo certo. Não, a UTI é um momento que a gente devolve a vida do paciente, a gente devolve a esperança dele, a gente devolve a esperança da família, para que ele volte a ser o mais perto do que ele era antes. Então, o nível de consciência, a maneira que você se comunica com o seu paciente é fundamental para te ajudar a determinar uma terapia. Avaliado o nível de consciência, a gente começa a avaliar os outros sistemas. Então, a gente avalia o sistema cardiopulmonar, como que tá as medicações neste paciente. Tá a mesma medicação de ontem? Tá menos medicação de hoje? Então, você começa a avaliar para saber se ele tá melhorando ou não. Vamos pensar, se eu tivesse com muita dor, certo? Sei lá, sofri um acidente, tô com muita dor, tô tomando por conta Dorflex na minha casa. Tô tomando 4 Dorflex por dia. Tô com dor, tudo bem, tô tomando 4. Mas daí no dia seguinte eu passo a tomar 2. No outro dia eu passo a tomar 1. Você entende que a minha dor tá melhorando, se você fosse me atender, eu sendo sua paciente. A mesma coisa acontece com o paciente. Se ele tá com uma medicação, uma droga que faz o coração dele bater mais forte, faz o pulmão dele reagir melhor, muito alta, e nos outros dias essa medicação começa a diminuir, você começa a entender que esse paciente está melhorando. E se for o oposto? E se eu estivesse tomando 1 Dorflex por dia, com dor, você me atendendo na minha casa, e no outro dia que você vai me atender eu falo, nossa, hoje eu tive que tomar 4 Dorflex, minha dor tá muito intensa. A sua conduta fisioterapêutica ia ser totalmente diferente do que você me atendeu no dia anterior. Então, saber as medicações é um segundo momento importante do seu atendimento, para você conseguir trabalhar na UTI. Você vai vendo se a medicação aumentou ou se a medicação diminuiu e vai levando a sua conduta. Tamires, eu não entendo nada de medicação, de droga vasoativa. Calma, vai estudando esses assuntos, porque são assuntos importantes para você conseguir trabalhar na UTI, assim como ventilação mecânica. Por quê? Se o paciente está num momento de fragilidade, o corpo dele está todo inflamado, todo bagunçado com a doença que está acontecendo, a gente tem que lembrar que o nosso sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema neurológico, eles são conectados. Então, eles são todos conectados. Se eu tiver uma disfunção cardíaca, o risco de eu ter uma disfunção neurológica, acontecer alguma coisa no meu cérebro também é muito grande. De repente um êmbolo sai do meu coração e me leva a ter um AVC. Ou ao contrário, um êmbolo sai da cabeça e me leva a um infarto. Então, o nosso corpo ele funciona como uma máquina muito perfeita. E quando o nosso paciente está na UTI, essa máquina está desregulada, está pifando, não está funcionando direito. Ou às vezes o paciente está tudo bem, está até com um grau de força boa, está consciente, mas o paciente está tão anêmico, que ele tem falta de ar. Por quê? Porque a hemoglobina não consegue levar o oxigênio para ele. Então o nosso corpo ele é uma máquina. E a gente trabalha na UTI, a gente pensa em toda essa máquina em funcionamento com o paciente. Você acha que um paciente com uma disfunção no coração vai ter o mesmo pique para fazer o exercício do que um paciente que não tem? Um paciente que acabou de fazer uma cirurgia vai ter a mesma funcionalidade do que um paciente que internou por uma pneumonia? O fôlego, de repente, de um paciente de uma pneumonia, será que vai ser a mesma do que um paciente que só operou o quadril e está lá na sua UTI? Então, o que é legal? Trabalhar na UTI te permite a colocar em prática várias coisas que você sabe como fisioterapeuta. Então, eu escuto muito assim dos meus alunos. Tamires, eu já fiz um curso de liberação miofascial. Ah, mas eu acho que eu nem vou usar isso, né, se eu conseguir minha vaga na UTI, eu acho que, putz, tudo que eu fiz já não vale mais. Ou, eu sou da ortopedia. Então, vários alunos que eram da ortopedia fecharam suas clínicas, fecharam seus consultórios durante a pandemia, ou eram donos de alguma coisa na fisioterapia
tiveram um rendimento mais diminuído por conta, né, da pandemia, ou trabalhava em home care e não estava feliz com o atendimento de home care, recebendo pouco com os atendimentos, e as vagas da UTI bombando. Então, as vagas da UTI aí bombando, abertas a todo momento. E daí me perguntaram, mas e tudo que eu já fiz? Será que não vale de nada? Eu já tenho 10 anos de formado, eu já tenho 2 anos. Pelo contrário, na UTI você consegue pôr em prática tudo como fisioterapeuta, todos os recursos como profissional. Então, desde uma bandagem elástica, uma liberação miofascial, tudo que você já aprendeu você pode pôr lá dentro, não só pode como deve. Então, trabalhar na UTI te permite ter uma visão um pouco mais ampla para o atendimento de um paciente dentro da fisioterapia e te dá um pouco mais de segurança para atender outros tipos de paciente também. Então, é bem legal e bem importante. Avaliadas as medicações, a gente vai então para o ventilador mecânico. Então, o ventilador que está aqui, ó, nem deveria estar com a tela tão escondidinha. Ventilação mecânica. Se o paciente está no ventilador mecânico, por que ele está no ventilador? Quantos dias ele está no ventilador? Quais são os próximos passos desse paciente no ventilador mecânico? Então, qual que é o próximo passo dele? É diminuir um parâmetro ventilatório? É conseguir sair da máquina e já ser estubado? Ou, de repente, o próximo passo na sua avaliação como atendimento é manter que ele fique bem, porque ele está numa fase muito ruim da doença. Então, nosso amigo ventilador mecânico, ele fica ali na lateral. Ele não é um bicho de 7 cabeças, como você deve estar pensando nesse momento. Uma vez que você domina a ventilação mecânica, você consegue atender qualquer paciente, porque os conceitos de ventilação mecânica são conceitos do nosso corpo, da nossa fisiologia, junto com a máquina. Então você consegue atender qualquer paciente, seja um paciente cardíaco, um paciente neurológico. Por quê? Por que é tão importante a gente entender ventilação mecânica? Porque quando o paciente está nessa situação, a gente só consegue entender o que está acontecendo dentro do pulmão dele pelo ventilador mecânico. Então as curvas ventilatórias, que todo mundo detesta e é um bicho de 7 cabeças, eles nos mostram o que está acontecendo dentro do pulmão do nosso paciente. Então seria muito bom se a gente tivesse olho de raio-x, a gente olhasse e conseguisse ver tudo por dentro do nosso paciente. Seria ótimo, mas isso não acontece. E o jeito que a gente consegue saber o que está acontecendo lá dentro do pulmão do paciente é através das telas do ventilador mecânico. Então você olha a tela e você já fala, opa, é isso aqui que está acontecendo. Então, uma coisa que eu quero te deixar dessa aula é o seguinte: trabalhar na UTI, você tem que ter uma pergunta. Tava travando um pouquinho. Então, trabalhar na UTI, você tem que ter sempre uma pergunta bem importante na sua cabeça. Qual é o próximo passo do meu paciente? Qual é o próximo passo que esse paciente precisa alcançar para ficar bem? O próximo passo é sair da ventilação mecânica? O próximo passo é sair da oxigenoterapia? O próximo passo é conseguir andar? E ainda a gente mensurar quanto que ele está conseguindo andar. Será que ele está conseguindo andar hoje só até o banheiro da UTI? Será que amanhã ele vai conseguir andar o corredor inteiro? Então isso é bem importante para a gente conseguir atender. Veja que o atendimento na UTI não é ir lá, mas sair manobrando o paciente, sair aspirando para que tudo seja resolvido. Não é assim que funciona com o corpo humano, com o nosso paciente. Essa organização, esse passo a passo que eu te mostrei, vai te fazer conseguir atender qualquer paciente sem medo, sem aquela sensação do que eu faço primeiro. Faço isso, faço aquilo, converso com o enfermeiro, olho o exame, mexo no parâmetro do ventilador, o que eu faço primeiro? Então esse medo ele não vai mais existir desde que você siga esse passo a passo para te ajudar durante o seu atendimento. Isso vale para qualquer atendimento, Tamires? Isso vale sim para qualquer atendimento. Então,
A minha missão aqui com você é fazer você conseguir trabalhar na UTI, independente de que área você trabalhe. Se você trabalha na ortopedia, com paciente de home care, com pilates, e quer aproveitar esse momento aquecido que a terapia intensiva tá, que a fisioterapia hospitalar tá em todo o Brasil. Então hoje a gente vê as vagas abertas em bons hospitais, boas residências com boas remunerações na fisioterapia hospitalar em todo o Brasil. Mas para a gente conseguir trabalhar dentro da UTI, a gente precisa dessa fórmula mágica, que é conseguir avaliar o paciente, dominar a ventilação mecânica e conseguir se candidatar a uma vaga, que é o que eu mostro para vocês aqui no Simplificando. Então é isso, eu quero que você não tenha medo quando você estiver de novo frente a um paciente entubado, um paciente dentro da terapia intensiva. O medo ele vai vir, quando você tiver a primeira perda do seu paciente. Saber lidar com isso, saber lidar com alguma coisa que você discorda dentro da UTI, ou saber lidar às vezes com aquele paciente que estava muito bem e de repente vai a óbito, ou ao contrário, saber lidar até com a emoção de quando o paciente estava muito ruim e você vê ele indo embora. Então, esses sentimentos, trabalhar em equipe, saber lidar com isso, ele vai sendo surgindo com o dia a dia. Lembra? Ninguém nasce pronto, nem quem tem a maior experiência, nem quem já leu vários livros ou que domina a ventilação mecânica nasceu sabendo o assunto. Mas é importante que você identifique que você tem essa dificuldade e não perca as oportunidades. Então, por que alguns profissionais conseguem passar em boas vagas, conseguem ter boas remunerações, largam o home care e situações ruins na fisioterapia? Porque eles se preocupam com isso, com uma boa avaliação, com o domínio da ventilação mecânica e conseguem saber como se candidatar. Combinado? A gente tem que lembrar que a gente não precisa ter medo do paciente, ele precisa da gente. Ele tá ali contando com a sua ajuda, contando com o seu conhecimento. E por mais que a gente goste muito daquelas frases de fisioterapia por amor, fisioterapia por isso, a fisioterapia tem que ser pelo conhecimento. Então, a gente conseguir tirar o paciente do pior momento da vida dele, um momento de incerteza, de medo, e conseguir salvar ele junto com a equipe e fazer com que ele vá para casa cada vez melhor e cada vez mais feliz. Então é isso, não tenha medo de atender o paciente, mas não saia fazendo tudo embaralhado, né? Só fazendo uma analogia para você. É igual uma receita de bolo, pode ser que se você saia jogando tudo na batedeira e não confira se faltou algum ingrediente, o resultado final do bolo é um bolo baixinho, ou é um bolo muito alto, ou é um bolo solado. Mas Tamires, você está comparando um bolo com uma vida? Não. Mas o atendimento, se você pular alguma etapa, o resultado final não é o mesmo. Então, o resultado final, se você pular uma etapa, qual seria essa etapa? Avaliar o prontuário. Qual outra etapa, qual outro ingrediente que você poderia pular e poderia custar caro para a vida do paciente? Pular a passagem de plantão, chegar muito atrasado. Chegar atrasado no plantão e o seu colega não conseguir te passar o que aconteceu com o paciente. Então, como um bolo, se você errar a receita, o resultado final não é legal. E a gente pensando que o nosso produto não é um bolo, é um paciente, é a vida de alguém, de uma família inteira. Faz esse passo a passo, recebe o seu plantão, veja o prontuário eletrônico, veja o nível de consciência do paciente, avalia o ventilador mecânico, mexa sabendo exatamente por que você está apertando aquele botão no ventilador, que com certeza você vai conseguir ajudar seu paciente da melhor maneira. Então é isso, esse foi o nosso episódio 1, só reforçando que todas as quintas-feiras a gente tem um programa, eu tenho um programa aqui no Simplificando a Ventilação Mecânica, que é chamada Rotina Físio de UTI. Então, como o próprio nome diz, é rotina, é limão na massa. O que acontece com a UTI? Qual é a vantagem de você acompanhar essas aulas? Quando chegar a sua hora de colocar a mão na massa, você não vai sofrer por não saber o que fazer.
Você não vai ter aquela sensação horrível de, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não sei por onde começar. Então esse foi o nosso episódio 1. E todas as terças-feiras, também às 7 horas, a gente tem o programa que é Papo de Físio. Então um papo bem descontraído, com coisas do dia a dia da fisioterapia hospitalar, não da rotina, mas do dia a dia, que vai ser bem importante aí para o seu sucesso profissional. Nosso próximo encontro do Papo de Físio vai ser um encontro bem especial sobre como conseguir vagas bem remuneradas, aquelas vagas que você olha com salário bem acima do que você está ganhando como físio, ou fica com aquele desejo de recém-formado de já conseguir como se candidatar a elas. Então fica de olho, toda terça e quinta a gente tem esse encontro. E é isso, obrigado pela sua presença. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui ou por direct, como você se sentir mais confortável, tá bom? E é isso, ó, Pablo, aluno do Simplificando, muito bom ter aqui os alunos, ter aí a galera também. Um beijo, obrigado pela presença e eu espero vocês no próximo episódio.